Hoje eu vou contar um relato aqui pessoal, tá? E com 21 anos eu fui descobrir que eu era burro. Eu já tinha uma certa dúvida a respeito disso, mas com 21, eu tive a certeza, cara, que eu era burro. E antes que você dê risada do meu relato aqui, eu quero que você tente entender a inocência de uma pessoa, tá ligado? E se você também tiver uma história parecida com essa, porque é uma história de trapaça, e eu quero que você relate aqui se você já passou por uma situação parecida com essa, tá? Eu tô fingindo que eu tô falando no telefone aqui, só para as pessoas não achar que eu sou meio louco falando sozinho aqui na câmera. Eu ainda tenho um certo bloqueio a respeito disso. Enfim, existem 8 tipos de inteligências. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Uma forma bem rápida. Lógica, matemática, que eu acredito que seja uma das mais importantes para você ganhar dinheiro. Não é a mais importante, mas é uma das mais importantes. A inteligência linguística, né? Que é a forma eficaz de linguagem escrita, falada. Inteligência espacial. Inteligência musical. Inteligência corporal sinestésica. Interpessoal, que eu também acredito ser uma das mais importantes, né? Intrapessoal, quer dizer, que eu acredito que é a forma de autoconhecimento, né? Que é uma forma da gente aprimorar. E a inteligência naturalista. São 8 formas de inteligência, tá? Então você pode ser bom em uma dessas áreas, mas eu acredito que a maioria não se reconhece, não sabe qual é a sua área de inteligência e morrem sem saber, na verdade, tá? Então eu quero falar o relato aqui porque eu me considero burro, cara. Quem não sabe, eu sou uma pessoa muito quieta, então eu desenvolvi melhor a minha comunicação, mas tem muito para melhorar, tá? Deixa eu esperar passar o carro aqui. E eu tinha 21 anos, cara, quando aconteceu essa história. E foi num bar, mano, de noite, assim. Eu tava no quartel nessa época. Tava saindo, acho que já tava no final do quartel. Então eu tinha saído com alguns amigos. Tinha um amigo meu da infância e uns outros amigos do quartel. Nessa noite, cara, eu nunca tinha saído na minha vida. Assim, tipo, nunca tinha ido em um bar assim. E eu sei que também nesse bar tinha algumas mulheres de programa lá. Mas eu não frequentei, eu só fui no bar lá jogar sinuca mesmo. E nesse dia, cara, tinha um velho jogando um negócio assim, e eu tava tentando compreender o que ele tava fazendo ali. Só que ele tava apostando dinheiro. E eu lembro que nesse dia eu tinha 150 reais no meu bolso, que era dinheiro físico, né? Porque naquela época não existia Pix, era em 2011, na verdade. E então eu tava ali com aquele troquinho. Hoje, se converter esse dinheiro, dá, sei lá, uns 400, 500 reais. Enfim, ele tava lá jogando um joguinho que era daquelas 3 tampinhas. E o cara tinha que adivinhar onde é que tava o algodãozinho, né? Era tipo uma bolinha. Enfim, eu vi ele jogando assim. E nisso eu vi que o cara tava ganhando dele. E eu percebi que, bom, eu acho que é algo simples de fazer, sabe? Acho que eu conseguiria fazer isso, ganhar desse cara. Só que eu não sabia, depois que eu fui descobrir, que aquele primeiro cara era um laranja. Era um cara que tava fingindo ganhar do velho lá. Então o velho perguntou se eu queria jogar. Eu falei, vamos jogar. Aí eu apostei 50 reais. Cara, eu tinha certeza absoluta, quando ele girou as tampinhas, tinha certeza absoluta que o algodãozinho tava naquela tampinha. Eu percebi, bom, então vou ganhar 50 reais de barbada. Aí, quando ele virou a tampinha, não tinha nada naquela tampinha. Aí eu tive que pagar os 50 reais. Eu não tinha bebido, cara. Se eu tivesse bebido era muito pouco, eu tava bem sóbrio. Eu pensei, cara, eu tinha certeza. Aí eu, vou recuperar meus 50 reais. Foi a forma mais lógica e burra. E sem saber que eu tava sendo trapaceado. Aí ele, mesmo esquema, ele foi lá, girou as tampinhas. E eu tinha certeza que tava ali, quando vê, puf, nada. 100 reais perdido. Em questão de 5 minutos, cara. Cara, me subiu o sangue. Eu fiquei nervoso, não sabia mais o que fazer. Aí eu recorri ao meu amigo, cara,
eu não posso perder esse dinheiro. Eu falei pra ele, cara, eu tenho que recuperar esse dinheiro. Eu tinha mais de 50 reais no bolso. Aí eu pensei comigo mesmo, bom, vou ganhar o próximo, né? Não é possível ter errado 3 vezes. Vou ganhar o próximo, e aí com o próximo eu recupero todo o meu dinheiro, né? A cabeça do indivíduo. Não me julgue, cara, porque eu tinha 21 anos, eu era super inocente. É aquela coisa, né? Sempre sai um inocente, um burro, né? No meu caso era eu, e um esperto pra fazer negócio na rua. E aí eu recorri ao meu amigo, e ele falou comigo, cara, vamos recuperar. Ele caiu na mesma que eu, só que ele não tava apostando o dinheiro dele, quem tava apostando era eu. Então, a gente olhou assim um pro outro, tá ali naquela tampinha, cara. E eu, sério? Tem certeza? Porque eu também acho que tenho certeza. E aí, eu perdi mais 50 reais. Então no fim, eu perdi 150 reais. E nisso eu fiquei, cara, esse louco tá me sacaneando, mano. Aí eu falei, mano, era uma brincadeira e tal, achando que ele ia me devolver o dinheiro. Comecei a conversar com ele. Aí deu meia hora ali, tipo, conversei com ele. Ele, não, pegou e meio que se escapou, tá ligado? E deu uma conversada ali, e pá, pera aí que eu vou ali falar com meu amigo ali fora. E eu ainda mais inocente acreditei, tá ligado? Simplesmente o velho sumiu, cara, sumiu. E eu fiquei sem meus 150 reais. Cara, eu fiquei muito, muito mal aquele dia. Fiquei mal por alguns meses, não vou mentir pra vocês, por causa de 150 reais. Ali eu vi que eu era burro, inocente e que eu não sabia lidar com dinheiro. Claro que eu fui contar essa história pros meus amigos, ao invés de eles me apoiarem, eles zombaram de mim, né? Normal isso, quem tem amigos homens sabe como é que é. E eles não acreditaram que eu tivesse caído nessa. Então, desde então, cara, eu sempre fui meio avesso a apostas, tá ligado? Porque em 2020, mais ou menos ali, antes de 2020, eu acho, 2019, 2020, eu caí na mesma situação, cara, que um cara tava vendendo uma ideia de renda extra, só que era um negócio de grupo de apostas. Só que eu jamais imaginei, porque a conversa era renda extra. Então eu entrei nesse grupo, vi como é que funcionava o negócio e, incrível que pareça, eu caí novamente numa cilada de querer apostar e querer tirar dinheiro das casas de apostas. Cara, a lição que eu aprendi assim, ó, depois de todas as coisas que o mundo nos oferece, assim, de barbada, é que a gente sempre, cara, sempre vai ter em todo lugar, independente do local, assim na rua, lugares, ambientes, como na internet, essas pessoas elas sempre vão estar ali pra arrancar teu dinheiro, tá ligado? Sempre vai ter gente inocente entrando, ainda mais na internet, cara, te vender uma ideia. Sempre vai ter alguém falando uma estratégia, uma forma rápida de ganhar dinheiro. E por a nossa inocência e por a nossa ignorância, realmente, cara, eu fui ignorante por ter perdido muita grana já em cursos e formas, né, de ganhar dinheiro rápido, que hoje eu já quase não acredito mais em nada que me vendem na internet, tá ligado? Não só na internet, qualquer lugar, mano. Até tem um vídeo, um dos primeiros vídeos que eu falo sobre isso, eu relatei, cara, que eu entrei em todas as furadas possíveis por conta de querer acreditar nas pessoas e confiar no caráter das pessoas. E isso me levou a descrença da humanidade, tá ligado? Isso faz com que às vezes apareça uma oportunidade verdadeira e a gente acabe não entrando por achar que está caindo numa fraude, entende? Então tu perde dinheiro no momento que realmente era uma trapaça, mas quando é verdadeiro tu acaba perdendo novamente o dinheiro por não acreditar. Então esse jogo de ganhar dinheiro com certeza, se uma pessoa de QI mais elevado, que não é meu caso,
ela nunca cairia, porque ela vai fazer a probabilidade na cabeça dela e vai entender, não, isso aqui não funciona. É por isso que, se tu olhar aí pro mundo atual, quem são as pessoas que mais ganham dinheiro? São pessoas inteligentes, pessoas que conhecem sobre tecnologia, tem um raciocínio lógico, não só raciocínio lógico, mas sabem usar da inteligência delas. E infelizmente, cara, o momento atual, se a gente olhar pro Brasil, é onde tem uma carência de inteligência. Então é muito fácil arrancar dinheiro das pessoas, na inocência e na ignorância delas. Entende? Então esse é o papo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você também tenha um relato parecido com o meu, porque é impossível, cara, só existir eu por ter caído nesse conto de fábulas aí, desse joguinho das tampinhas.